Protagonistas. Os personagens que guiam as histórias que tanto gostamos. Personagens que nos espelhamos e nos identificamos. Personagens que sempre são o centro de suas histórias. Que nos espelhamos e costumam sempre ser um exemplo do que devemos ser ou não ser. Um bom protagonista é capaz de carregar em suas costas uma obra que não seja necessariamente tão boa. Você mesmo deve ter seus protagonistas favoritos de todas as suas séries, filmes, livros, animes e jogos. Eu mesmo tenho os meus como Gintoki de Gintama, um desempregado que mora de aluguel e é um completo retardado, mas que possui um grande passado, e que sempre que seus amigos precisam, ele está lá para ajudá-los. Ou então Shinji Ikari, sim, o protagonista de Evangelho, que é basicamente um bosta, sim, um bosta. Você não vê errado. Mas ele cumpre muito bem o seu papel como protagonista e personagem, sendo um adolescente insuportável e algumas vezes nojento. Não me faça lembrar daquilo, por favor. Mas enfim, onde eu tava mesmo? Com todas essas obras, isso nunca lhe deixou uma pergunta na mente? É possível ter uma história sem protagonista? Bom, pessoalmente eu acredito que não. Mas isso não significa que necessariamente toda história precise ter um protagonista. Temos histórias que possuem mais de um protagonista, como as novelas aqui do Brasil. Ou também as mexicanas, onde todos os personagens têm seus próprios tramas e elas vão pouco a pouco se juntando, sendo todas elas divididas por blocos num episódio inteiro que junta todas essas historinhas. Ou melhor ainda, quando o cenário, o local onde os personagens conversam e interagem como um todo, é tão rico em detalhes e tão vivo quanto qualquer outro personagem, e pode ser considerado um protagonista. E no caso, é sobre isso que vou comentar hoje, principalmente sobre duas obras que têm um domínio sobre essa técnica, e sobre como isso é absolutamente maravilhoso e enriquece o universo de uma forma que outras obras com protagonistas bem definidos não conseguem. E relaxa que o vídeo não vai ter spoilers, apenas algumas coisas básicas da sinopse e uma coisinha ou outra dos filmes. Apesar de que seria bem melhor se eu pudesse falar mais a fundo, mas o intuito desse vídeo é que o máximo de pessoas vejam, mesmo aqueles que não assistiram as obras comentadas nesse vídeo. Apesar que vocês deveriam assistir isso assim que possível. Mas enfim, como um cenário pode se tornar um protagonista? Para pensarmos no cenário como um protagonista, ele deveria ser o centro das atenções da obra em questão, e ser mais rico em detalhes e tão vivo quanto os personagens que o compõem, não dependendo de um protagonista para que as coisas girem em torno dele. Nesse caso, o próprio cenário seria o protagonista. E em 2002, era lançada uma das maiores produções brasileiras da história, que é, até hoje, um dos filmes mais conhecidos do cinema brasileiro. Se você nunca assistiu Cidade de Deus, ele conta a história de Buscapé, ou peraí, eu falei que esse filme não tinha protagonista, né? É que na verdade o que deveria ser o protagonista, o Buscapé, é mais para um narrador da história, aquele que é o encarregado de nos contar como a história se desenrola. E como assim, você me pergunta? Bem, se prestarmos atenção no filme, Cidade de Deus foca em seus diversos personagens separadamente, mostrando como eles lidam com todas as situações que acontecem naquele local, que desde sua criação já era uma cidade violenta, mas foi tomada por ainda mais violências, assaltos e tráfico depois do monopólio de Zé Pequena sobre as bocas de fumo. Cada personagem tem sua própria vida e seus próprios dramas, tendo seu próprio tempo de tela, assim como todos os outros personagens. Assim como todas as suas ações impactam toda a narrativa. É bem como a vida real, apesar que alguns personagens têm sim um pouco mais de destaque. Como o Dadinho, digo, Zé Pequeno. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Que é um dos personagens com o maior foco do filme, pois ele é o cerne de toda aquela situação. Cidade de Deus é um filme que não tem um protagonista definido, até você pensar na cidade em si. O foco narrativo de todo o filme é mostrar a cidade. Todos os dramas envolvem a Cidade de Deus, pois o foco narrativo é mostrar como a violência e o tráfico tomaram conta da cidade, influenciando todos, até mesmo as crianças, a praticarem crimes, ou simplesmente fecharem os olhos. E isso pega até um peso maior quando você lembra que esse filme é sobre uma história real. Buscapé, por exemplo, toda a vida dele gira em torno da Cidade de Deus e seus dramas. Mas mesmo que quisesse mudar a cidade, ele não poderia fazer nada. Com o tempo, ele até quase se corrompe, mas percebe que a vida do crime não é pra ele. Acaba que sua única e maior importância como personagem na história é estar presente nos acontecimentos para que possamos ver os dramas da cidade pela perspectiva de seus olhos. E longe de mim falar que o Buscapé é um figurante ou um personagem secundário. Buscapé, assim como todos os outros personagens, é o protagonista de sua própria história. Ele não é menos importante que ninguém, assim como ninguém é menos importante que ele. Todo personagem está ali para fazer a história seguir de alguma forma. E isso é o que faz com que essa história não tenha necessariamente um personagem como protagonista, mas sim a cidade em si como foco narrativo de toda a sua história. E dessa forma, ser o próprio protagonista. Outro exemplo que posso citar dessa mesma situação é Durarara. Esse anime acompanha Mikado Hyugamine, um menino do interior em sua nova vida em Ikebukuro, uma cidade grande, onde ele vai ter novas experiências com diversos personagens excêntricos, e até mesmo uma lenda urbana sobre um motoqueiro sem cabeça. Mas como assim ele acompanha Mikado Hyugamine se eu acabei de falar que esse anime não tem protagonista? Bom,
É o mesmo caso de Cidade de Deus. Mikado e Hyuga é só mais um dos diversos protagonistas de Durarara. E eu nem tenho como falar todos aqui porque são muitos. Tipo, basicamente todo personagem em Durarara é um protagonista. Tem a Moto Negra, tem o Isaiah, tem o Shizu. São todos personagens tão incríveis que é difícil ficar listando e explicando cada um. Só você assistindo pra entender melhor. E no caso de Durarara... Caralho, eu não sei falar isso. Eu diria até que o buraco é mais embaixo. Diferente de Cidade de Deus, onde a maioria dos acontecimentos vemos o ponto de vista de Buscapé, Durarara vemos nossos personagens moradores de Kebukuro em seu dia a dia, em seus próprios dramas. Muitos sem ter a mínima interferência de Mikado. E é algo que eu amo sobre esse anime. É que esses mesmos acontecimentos vão se ligando pouco a pouco. Até formar uma teia de aranha, onde até alguma ação boba de um personagem que nem parece tão importante, acaba tendo alguma importância muito grande nos acontecimentos futuros. E falando assim, até parece que Durarara é a coisa mais bem escrita do mundo, mas não, ele é só um anime feito para ser divertido de se assistir. E que faz você se interessar por todos os personagens dele, sempre te deixando mais curioso sobre o que pode acontecer. Isso, meus queridos amigos, ele faz com maestria. Durarara, no final, é sobre Kebukuro, e como todos os personagens vivem sua vida. Apesar que sim, no caso dele... tudo é bem mais caricato. Diferentemente de Cidade de Deus, que retrata muita realidade. Tendo até personagens que levantam um poste no braço e, tipo, maluco tomando tiro e andando normalmente. Moto andando na parede, e até nego que é mais inteligente que Einstein. E sem nenhuma explicação de como é que ele tem tanta informação e inteligência. E isso não é ruim. Porque essa é a premissa, tipo, Cidade de Deus se propõe ao realismo. E essa que é a proposta de Durarara. E isso dessas obras não teria um protagonista bem definido, mesmo que em tese tenhamos o Buscapé e o Mikado, é algo que deixa um charme muito maior para todos os personagens e a obra em si. Pois no final acabamos nos apegando não só aos personagens individualmente, mas àquele cenário como um todo. Nos preocupamos com os cidadãos da Cidade de Deus e como eles vão voltar a ter paz. A gente fica curioso sobre o Zé Pequeno, mesmo que ele seja um baita de um filho da puta. A gente se preocupa com o Buscapé e seu sonho de ser fotógrafo. Nos preocupamos com o Mikado em sua nova vida. Também com outros personagens, como a Moto Negra e seu dilema sobre a sua cabeça. Sobre todos os diversos personagens de Durarara, que apesar de fictícios, são personagens tão completos quanto qualquer outra pessoa que você conheça. E isso faz com que Cidade de Deus e Kebukuro sejam os próprios protagonistas de suas obras. E sabe, toda essa conversa sobre protagonismo me deixou curioso sobre quais são os protagonistas favoritos de vocês. Ou se vocês ao menos concordam comigo ou não com essa ideia de um cenário poder ser protagonista. Então, se você se interessa em expor suas ideias e argumentos, mantendo a discussão saudável, obviamente, comenta aí, paizão. Bora bater um papo e eu fico muito contente quando vocês comentam alguma coisa. E, bom, eu fico feliz que você tenha assistido até aqui. Então, se possível, se inscreve pra acompanhar meu conteúdo e deixa o like pra fortalecer esse canal falido do Gridolas. Quem sabe algum dia eu conseguir me livrar do terrível destino de ser um CLT na escala 6x1 com sua ajuda. Enfim, bora botar pra pocar porque hoje é... Sexta-feira, Play TV, não está como no Record. Porra, é foda citar o nome dele. Cidade de Deus é a busca incessante do sexo. O Buscapé tá o filme todinho querendo transar. Aí vai lá e come a jornalista. Corrompeu ele e botou ele pra trabalhar de meio período. Meu perito. ainda fez ele ir pro meio da favela, cara. Ele achou que ia ser jurado de morte, cara. Não. Vai no meio da favela pegar o Zé Pequeno.